percebo a tua reação quando nos encontramos. O meu primo só queria... Não precisas defendê-lo. Eu compreendo a reação dele. Só gostava que tivesse sido outra. Também... Bom, antes de mais, preciso fazer um telefonema. Entra no carro. Daniel, estávamos ansiosos por ouvir notícias tuas. Que contas? Ora bom, chefe. Flávio já está comigo. Ótimo. Vou chamar a Dona Sónia. Filho, estás bem? Estou, mãe. E o Carlos? Também está bem, mas ele não quis vir. Não nos podemos alongar muito na conversa, pois esta pode ser interceptada. Só tenho para vos dizer que recebemos uma ajuda improvável e desconfiar, mas estamos a fazer progressos. Isto vai ser mais complicado do que pensávamos, mas a batalha pode ser ganha. Venham o mais rápido para Portugal assim que possível. Ok, vamos tentar. Entretanto, vou iniciar o treino do Flávio. Muito bem. Despachem-se, por favor. Esse senhor, com quem tu falaste agora, é o chefe dos Rangers, não é? Yeah. É um grande homem que nos tem ajudado bastante. Bom, temos que ir então. Tens tudo o que é preciso ou falta de alguma coisa? Não, tenho. Tenho o treino. Tudo a seu tempo. Aproveita para descansar hoje. Não te preocupes que eu já tenho tudo sob controle. Ok, vamos então. É bom que te prepares. Não vai ser fácil. Oh, por favor, Vitória, não esteja já a pressionar. Já és intimidade suficiente. Vai entre mas anda Pokémon antes que alguém te veja. Não ligues ao que ele diz, eu estava só a picar-te. De qualquer forma, como se trata de ti, eu acho que vamos conseguir obter resultados bem rápido. Bem, vou tentar dar o meu melhor. É bom ouvir isso, Flávio. Quando falta vontade, isso deixa-me confiante. E de certa forma, aquilo que o Lucario disse também é verdade. Não vai ser fácil. E eu também espero estar à altura de treinar. Nenhum de nós pode falhar agora. O tempo de ter dúvidas acabou. Chegou a altura de ter certezas. É, campeão, está na hora de acordar. Anda, está um dia maravilhoso, pá. Então, já é para começar o treino? Ainda não, ainda é cedo. Aliás, ainda nem tomaste o pequeno almoço. Pá, anda ali, está aqui de comida.
Ainda não me explicaste. Como é que é o treino, afinal? Bom, é um treino diferente daqueles a que estás habituado. Vamos ter duas partes. Uma parte teórica, uma parte prática. E se conseguirmos complementar essas duas partes, terás o treino completo que eu te quero dar. Parte teórica? Isso é uma seca. Quero é batalhar. Vamos ver se o teu lugar se aguenta contra o meu Alligator. É mesmo isso que queres? Sim, é. Bom, eu acho que é um pouco precipitado, mas é capaz de servir como primeira lição. Nesse caso, vamos, Lucário! Flávio está com a pica toda logo pela manhã, vamos fazer-lhe a vontade. Para ser mais justo, o Lucário vai lutar de olhos fechados. O quê? Estás a gozar? Pelo contrário, Flávio. Leve isto a sério. Ok. Alligator, canhão d'água. Continua a tentar, Alligator. Assim não vais longe, Flávio. Alligator, punho congelante. É óbvio que falta aqui uma peça no puzzle. Podes finalizar, Lucário. Eu bem te disse que era melhor começarmos com a teoria. Já ouviste falar em aura? Isso não é uma espécie de ataque que os Pokémons usam? Como aquele que o teu Lucario usou? É, alguns acabam eventualmente por aprender a esfera da aura, mas a aura é muito mais do que um simples elemento de ataque ou contenção. Para explicar de uma maneira simples, eu diria que a aura é uma força. Uma espécie de essência que se encontra presente em todos os seres vivos. Sejam eles plantas, Pokémons ou humanos. Humanos também? Sim, humanos também, só que a aura acaba por se revelar mais numas pessoas do que noutras. Aqueles que são conhecidos por conseguir sentir, usar e manipular a aura são chamados Guardiães da Aura. Guardiães da Aura? Eu vi essas histórias quando era criança. É tudo ficção. Chamas isto de ficção? Digamos que há uma grande probabilidade das histórias que ouviste serem mais reais do que mera ficção. Os guardiães viajavam pelo mundo utilizando os seus poderes para o bem. E a certa altura era natural eles passarem os seus conhecimentos àqueles que, como eles, tinham esse poder. Só que o tempo fez desaparecer os guardiães. Talvez por eles não terem discípulos a quem passar os seus conhecimentos. E hoje em dia são, como tu dizes, considerados mitos. Para ficção. Estás a querer dizer que me vais ensinar a controlar a aura? Exato. Foi através da aura que eu e o Lucário conseguimos encontrar e falar contigo através de telepatia. E também acho que foi essa a razão porque tu conseguiste chamar os lendários e impedir o homicídio. Primeiro, uma presença tão significativa de aura numa pessoa não passa despercebida a um guardião.
Segundo, se essa pessoa for um treinador, não passa despercebida aos Pokémons a seu redor, em especial àqueles que ela é companheiro. E escusado será dizer, quando surge uma situação como a tua, em que existem mesmo ligações a Pokémons lendários, então temos em mãos toda uma nova dimensão a considerar. Uma situação extraordinariamente peculiar, em que não está apenas em consideração o poder de uma pessoa, mas uma ligação óbvia aos poderes que gerem o nosso mundo, aos elementos que o formam e às forças que garantem o seu equilíbrio como um todo. Claro que um potencial deste calibre tanto suscita admiração em alguns indivíduos como mais primário medo no coração daqueles que veem a sua posição de poder ameaçada por algo que se é incontrolável e incompreensível. E o que é que esses indivíduos fazem? Procura controle. Queres melhor exemplo do que a tal organização? Ou então observa o que se passa hoje em dia. Treinadores como tu e eu têm que andar debaixo do radar do Estado para evitarmos ser apanhados. Enquanto treinadores inocentes são despejados dos seus Pokémons, em nome do que eles dizem ser medidas de segurança. Nem quero imaginar o que farão com os Pokémons capturados. Temos de ter cuidado nestes dias. Esta praia pode ter sido encerrada a treinadores e a Pokémons, mas não ficou encerrada à população em geral. E aparecem por aqui muitos banhistas. É um imprevisto, mas temos de ter cuidado com o teu treino agora. Temos de evitar qualquer tipo de noção. Então, gostas do sítio? É bom. Para estar com os Pokémons, para descansar, tirar este ar puro. Então, mas como descobri isto? Com o teu primo. Já há algo muito tempo. Isto era um local muito famoso nos meus velhos tempos. Isto convergiam aqui muitas rotas de treinadores, portanto juntava-se aqui muito pessoal, principalmente no verão. E era bonito de se ver. De manhã à noite, não paravas aqui. Tinhas de tudo, batalhas, convívios, almoços, jantares com malta de todo lado. Então, mas o que é que aconteceu entretanto? O que aconteceu aqui é um pouco o reflexo do que se passa hoje em dia. A liga foi encerrada, a Belo Frontier também, os pokécentros, os ginásios, tudo. E estas estruturas de apoio também. Tudo o que diz respeito a Pokémon foi anulado. Contou-se muitas histórias sobre este local, mas talvez a mais famosa seja um certo boato que correu entre os treinadores durante muitos anos. E acredito que muitos vinham até cá e faziam quilómetros e quilómetros para tentar desvendar esse mistério, mas nunca foram bem sucedidos. Alguém te disse o que era? Não. Diz-se que aqui, ou nas redondezas, vive ou viveu um Pokémon lendário. Diz uma coisa, fala de quantos Pokémons é que tens? Tenho 5. Muitas reservas? Não, eu prefiro dar atenção total só a 6. Como normal. Mas fiquei sem um. É uma boa filosofia, só que é provável que estejas a limitar um pouco. Cada Pokémon é único e tem uma maneira única de ser treinado. E só treinando vários é que se vai aprendendo e evoluindo. E é isso que o treinador faz, não é? Aprende e evolui os seus Pokémons. Mas chega de conversa, vá. Começar o treino. O quê? Vamos batalhar outra vez? Batalhar não é tudo, Flávio. Esse pode ter sido o tipo de treino que o teu primo teu, mas o meu vai ser um pouco diferente. Sei o que é que tenho de fazer. Como tu deves saber, por esta altura, o teu treino vai ser constituído por duas partes. Uma parte física e uma parte mental. Para que no final do treino consigas utilizar a hora conscientemente. Agora presta atenção a este pormenor, porque é essencial na parte teórica que eu queria início explicar-te. O comportamento humano é derivado de 3 fontes essenciais. Dos desejos, das emoções e dos conhecimentos. Oh, sim, está bem, mas ainda não me explicaste o que é que eu tenho que fazer.
Bom, a primeira parte do treino será provavelmente aquela que te vai agradar mais. Vamos treinar os teus 5 Pokémons. E será um treino tanto para eles como para ti. Vais tentar percebê-los, estabelecer uma ligação com eles. Para se conseguirem tornar no sol. Vem aí alguém. Há algum problema? Sempre para dar nas vistas. E disso estou ao Fábio para ter cuidado. Cala, Daniel. Disse o estado de apanhar-se. Em mim? É mim que passa a perna. E já agora, como é que nos encontraste? É esse. Diz-te alguma coisa? É esse? Elite Shield. Longa história. Escritos no GPS do meu comunicador, certo? Certíssimo. Quis fazer algo mais do que apenas desejar boa sorte. Muito bem. Vieste em boa altura. E o Flávio está uma espécie de batalhar. O que eu puder ajudar? 2 contra 1 não. Não te preocupes, nós vamos ser suaves contigo. Só se foste tu. O problema é que eu nunca o fui. Ok. Vocês é que estão a pedi-las. Esta magia que está no ar, docemente neste sítio vai chegar. Estou tão feliz, sinto-me no céu. Amigos tão fiéis, que sorte tenho eu. Está com o Charizard! Estamos unidos, irmãos, fidelidade. Sonhar enquanto durar, que grande amizade. Estarás para ajudar, sentir no coração, Sempre a cantar, tu és um amigão. Tu e eu, Lança chamas! Pokémon. nas águas nadam, nos céus a voar, mas estão comigo e vão sempre triunfar. Podem queimar, podem gelar em cada desafio, pois eles vão ganhar. Estou tão feliz, sinto-me no céu. Amigos tão fiéis, que sorte tenho Estamos unidos, irmãos,
extremamente divertido. Eu já estava a precisar disto. Demasiado fogo acumulado, se é que me entendes. Bem, mas está na hora de ir. Então, não ficas connosco. Não posso, Flávio, não posso deixar sozinho. Até amanhã. Trata bem dele, companheiro. Não te preocupes. Eu, por norma, costumo honrar todos os meus compromissos e aquilo que eu fiz com o teu primo não deve ser exceção. E fico contente por ver essa chama de novo. Estás com a melhor cara. Vá, faz boa viagem. Obrigado. Vá. Carlos, espera aí. Preciso perguntar uma coisa. Vocês aqui na zona têm alguma maneira de aceder aos boxes? Bem, eu tenho um sítio onde posso aceder, mas eu acho que a aplicação está bloqueada. Não, já não. O vosso colega Marco Sousa criou uma aplicação para ajudar a Elite Shield. Só tens que lá ligar o teu comunicador. Acede ao sistema de extração de Pokémons e traz-me esses 3. Consegues fazer esse favor? Ok, sem problema. Pronto, espero-te cá amanhã. Ok. Vá, Tchau. Há coisas do Arco da Velha. Não, mas olha que este é melhor, está sério. Melhor, olha que eu acho que depois o Marolato... Mas olha, Flávio, tenho que ir. Vai, então. Tchau. Vá, estás de saída então? Tchau. Vá. Bem, eu vou aproveitar para ir à casa bem. Já bem, está bem? Então, conseguiste a encomenda? Sim, foi difícil, mas aqui são eles. Obrigadíssimo. Vão fazer parte do treino? Sim, da parte mais importante. Ok. E agora vou ter que me ir embora. Mas ao menos volto. Tchau. Tchau, fique bem. Bem, é o seguinte. Acabei por saber tudo sobre ti mesmo à distância. Não era difícil, dada a tua fama. E fiquei contente a ver que o pequeno Flávio que eu tinha conhecido tinha crescido. Mas queria pedir-te um favor, mesmo assim. Se não te importares, claro. Se não quiseres, eu compreendo. Ok. Eu deduzi tudo sobre ti, a partir das mais variadas fontes. Ao ler artigos, e ao ver os relatos na TV e as vossas entrevistas. E aos olhos de quem sabe como juntar as peças de um puzzle. E a resposta era clara. Mas mesmo assim, quero ver como tudo aconteceu realmente. Para tirar algumas dúvidas que ainda ficaram. Quero que te lembres de tudo o que aconteceu na tua jornada e que cries imagens claras na tua cabeça. Que sintas o que sentiste nesses momentos. Será mais fácil do que me estás a contar. O que eu quero fazer é ler a tua mente. O quê? Ler a minha mente? Muito bem. Essa é uma das habilidades que tu ganhas da aula. Só que nunca tive a oportunidade de a treinar por razões éticas. Não se pode, ou melhor, não se deve, invadir a privacidade das pessoas, o que é perfeitamente compreensível. Claro, vou tentar lembrar-me de tudo. Muito bem.
Olha, mete costas para mim. Não te preocupes que isto não te vai doer. Estás pronto? Pá, é verdade. Se tiveres daquelas memórias mais íntimas, tenta não pensar nelas. Não tenho, não te preocupes. Ok, vamos lá a isto então. Isto confirma as minhas teorias. Certas imagens eram um pouco óbvias. Mesmo assim foi interessante ver como tudo aconteceu. Que teorias? Usaste a aura em momentos desesperados. E usaste-te por instinto. Devido às tuas emoções na altura. Tu tens uma enorme capacidade de aura. Um poder que eu apenas posso imaginar. Mas isso só por si não basta. Não vais conseguir desenvolver se não acreditares em ti próprio e nas tuas capacidades. Tu e tu, como é que aprendeste a usar a aura? Também já soubeste muitas coisas sobre mim agora. Eu também sou curioso. Ok, é justo. E a história em si também não é muito complicada. Basicamente, quando era pequeno, também cresci a ouvir essas histórias dos guardiães da aura. Histórias que o meu avô me contava. Porque ele sempre demonstrou ter um fascínio especial pela aura e por todas as suas essências. E um fascínio que me fazia questão de partilhar comigo. O que não deixa de ser interessante, porque foi através dele que eu, no meu 7º aniversário, lembro perfeitamente desse dia, recebo das mãos dele um ovo de Riol, que acabou por se tornar o meu primeiro Pokémon. E assim tudo se passou, ao contrário dos comuns treinadores, ao qual são dados a escolher Pokémon de água, de fogo ou de erva, como é o caso e o caso do teu primo. Eu acabei com um Pokémon de aura. E assim, quando completámos 10 anos, eu e o teu primo partimos juntos à aventura. Ele escolheu um Charmander e eu tinha uma Riol comigo. Como no teu caso, eu usei a aura por instinto, em momentos críticos da minha jornada. Fiquei intrigado com aquele poder e então decidi investigar sobre o caso. Com o passar do tempo e à medida que o treino ia evoluindo, o Riol acabou por evoluir para o Lucario. E mais tarde aprendemos a falar por telepatia um com o outro. Tendo o Lucario ao meu lado, tornou-se mais fácil desenvolver o meu poder. Sim, porque é que tu e o meu primo se separaram? O objetivo dele era apenas ganhar a liga e provar a toda a gente que era o melhor. É o típico treinador. E pelo que eu vi nas tuas memórias, tu já estás a ficar muito parecido com ele. E não me admirava nada que essa fosse a razão porque a Sofia te deixou. Não tens nada a ver com isso. A única razão porque eu fui assim foi para tentar ser reconhecido, sem ser por mera sorte ou pelo destino. Estás a ver como estás a confirmar tudo o que eu te disse até agora? Estás a seguir a mesma linha de pensamento do teu primo. E estás a falhar em ver o que realmente interessa. O teu primo surpreendeu-me, isso é verdade. O facto de ele nos ter vindo ajudar só prova que ele pode estar a mudar um pouco a sua visão. E se eu me preocupo com ele e contigo, é porque sei que algo está mal e que os tempos que vivemos são perigosos. E eu temo que alguma coisa possa acontecer ao teu primo ou a ti. Por isso é que eu estou sempre a chamar-nos a atenção. É nós que nos querem, Flávio. Nós, por algum golpe de destino, temos os meios e capacidade para lutar e fazer a diferença. Anula a origem e anula as possíveis consequências. É essa a base de pensamento do nosso Estado.
Anulas as ligações entre humanos e pokémons e anulas as possíveis ameaças que se pode representar. Agora pensa, se não formos nós, quem é que vai lutar? Quem é que vai resistir e quem é que vai ter a coragem para enfrentar esta loucura descontrolada? Percebes agora melhor o nosso papel nesta história? Tu por acaso até percebeste que somos apenas 2 pessoas. 3 a contar com o meu primo. Não, isso não é bem verdade. E brevemente vais descobrir que eu tenho razão. Pronto, mas a conversa já vai longa. Vamos depois é começar o teu treino. Ora, muito bem, parece a sua altura de iniciar a segunda fase de treino. Ah, já passei na primeira? Posso dizer que sim, mas é a segunda fase que vai determinar tudo. O que é que tenho que fazer desta vez? Lembras-te daquela parte teórica que eu te ensinei no outro dia? Aquela acerca dos comportamentos humanos. Sim, todo o conhecimento, sentimentos, desejos. Exatamente. A tua missão agora é perceber a relação entre essas três. Então e é só isso? Não vai ser assim tão fácil como parece. Existem 3 Pokémons nesta floresta. E o teu objetivo é encontrá-los e capturá-los, sem batalha. Se tiveres fome ou sede, vais ter de sustentar com o que a tua floresta te oferecer. Estás a gozar? É muito pouco provável que encontres estes 3 Pokémons, a não ser que consigas utilizar a aura. Caso não saibas, há Pokémons que em determinadas situações não podem ser vistos normalmente. Eu disse que não ia ser fácil. Não me parece que vai conseguir. Mas é esse o teu problema. O que é que eu te disse? Tu vais conseguir desenvolver as tuas capacidades se continuares com essa atitude. Tens que acreditar em ti. Ok, eu vou tentar. Vais tentar, vais conseguir. Muito bem. Se tiveres ponto, podes começar. Os espaços já está a ficar tarde. Seja-me sorte. Boa sorte. Achas que ele vai conseguir, Daniel? Ele tem um poder imenso. Maior que o meu e o teu combinados. Só tem que o encontrar dentro dele e aprender a usá-lo. Nós já o orientámos no caminho certo. Agora é só depende dele.